Então, pessoal, esse aqui é o vídeo que eu vou mostrar para vocês como morreram os apóstolos de Jesus Cristo. E lembrando que além dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo, vai ter mais dois, que são os que foram incorporados depois. Matias, que foi escolhido na eleição, no sorteio que os apóstolos fizeram. E também o apóstolo Paulo, que foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. Mas antes disso, eu peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que você conhecer, dê o teu like no vídeo para ajudar no crescimento do canal, também deixe teus comentários para eu saber o que você achou desse vídeo. Então vamos lá. O primeiro apóstolo é o apóstolo André. O apóstolo André, ele foi discípulo de João Batista, de quem ouviu a seguinte afirmação sobre Jesus: Eis aqui o Cordeiro de Deus. André comunicou as boas notícias ao seu irmão Simão Pedro. Ele disse o seguinte: achamos o Messias. Isso está escrito em João, capítulo 1, do verso 35 ao 42, e também relatado em Mateus, capítulo 10, verso 2. O lugar do seu martírio foi em Acaia, província romana que, com a Macedônia, formava a Grécia, a antiga Grécia, né? Antigo Império Grego. Diz a tradição que ele foi amarrado a uma cruz em forma de X. Não foi pregado, para que seu sofrimento se prolongasse. O próximo apóstolo que nós vamos ver é o apóstolo Bartolomeu. Tem sido identificado com Natanael, natural de Caná da Galileia, recebeu de Jesus uma palavra edificante. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Isso aqui foi a citação que Jesus falou para Natanael. Isso está relatado em Mateus capítulo 10, verso 3, e também em João capítulo 1, do verso 45 a 47. Exerceu seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia, pregando e ensinando. Foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Outros dizem que teria sido golpeado até a morte. O outro apóstolo é o apóstolo Felipe, natural de Betsaida, cidade de André e Pedro, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael. Está relatado em João, capítulo 1, verso 43 a 46. Disse que pregou na Frígia e morreu como mártir em Hierápolis. O próximo apóstolo é o apóstolo João, o apóstolo que recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria, o discípulo que Jesus amava. Essa era a forma que João era conhecido. Está relatado em João, capítulo 13, verso 23. Pescador, filho de Zebedeu, Mateus capítulo 4, verso 21, está descrito isso. O único que permaneceu perto da cruz. É relatado em João, capítulo 19, verso 26 ao 27. O primeiro a crer na ressurreição de Cristo. João, capítulo 20, verso 1 ao 10. A tradição relata que João residiu na região de Éfeso, onde fundou várias igrejas. Na ilha de Patmos, no mar Egeu, para onde foi desterrado, teve as visões referidas no Apocalipse. Aqui que ele teve as visões do Apocalipse, pessoal. Apocalipse capítulo 1, verso 9, está relatado. Após sua libertação, teria retornado a Éfeso. Teve morte natural com idade de 100 anos. O próximo apóstolo é o apóstolo Judas Tadeu. Foi quem na última ceia perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Está relatado em João, capítulo 14, do verso 22 ao 23. Nada se sabe da vida de Judas Tadeu. Depois da ascensão de Jesus, diz a tradição que pregou o evangelho na Mesopotâmia, que é aquela região que abarca tanto Iraque, Irã, aquela região ali, perto dos antigos rios Tigre e Eufrates. Pregou o evangelho na Mesopotâmia, Edessa, Arábia, Síria e também na Pérsia, onde foi martirizado juntamente com Simão, o Zelote. O próximo apóstolo é o apóstolo Judas Iscariotes, que todos vocês bem conhecem, o apóstolo que chegou a trair Jesus. Filho de Simão, traiu a Jesus por 30 peças de prata, enforcando-se em seguida. Está relatado em Mateus, capítulo 26, do verso 14 ao 16, e também no capítulo 27, do verso 3 ao 5. O próximo apóstolo é o apóstolo Mateus, filho de Alfeu e também chamado de Levi,
cobrador de impostos nos domínios de Herodes Antipas, em Cafarnaum. Está relatado em Marcos capítulo 2, verso 14, Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13, Mateus capítulo 10, verso 3, Atos capítulo 1, verso 13. Percorreu a Judéia, Etiópia e Pérsia, pregando e ensinando. Há várias versões sobre a sua morte. Teria morrido como mártir na Etiópia. O próximo apóstolo é Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes. Esse aqui é o apóstolo que substituiu o traidor Judas Iscariotes. Esse aqui foi o que foi escolhido no sorteio entre os próprios apóstolos, né? Então, escolhido para substituir Judas Iscariotes, está relatado em Atos capítulo 1, do verso 15 ao 26. Disse que exerceu seu ministério na Judéia e Macedônia. Teria sido martirizado na Etiópia. O próximo apóstolo é o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, né, mencionados no Novo Testamento, escolhido pelo próprio dedo de Jesus Cristo, chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, como vocês bem conhecem. Israelita da tribo de Benjamim, Filipenses capítulo 3, verso 5, é onde está o relato disso. Natural de Tarso, na Cilícia, hoje Turquia, nome romano de Saulo, o apóstolo dos gentios. Esse nome Paulo é o nome romano do também chamado Saulo. São dois nomes da mesma pessoa. De perseguidor de cristãos, passou a pregador do evangelho perseguido. Realizou 3 grandes viagens missionárias e fundou várias igrejas. Segundo a tradição, decapitado em Roma, nos tempos de Nero, no ano 67 ou 70, está relatado em Atos capítulo 8, 3, capítulo 13, 9, capítulo 23, 6, do verso 13 ao 20. O próximo apóstolo é o apóstolo Pedro, que também é um dos maiores apóstolos que tem entre os 12. Pescador, natural de Betsaida, confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está relatado em Mateus capítulo 16, verso 16. Foi testemunha da transfiguração, Mateus capítulo 17, verso 1 ao 4. Seu primeiro sermão foi no dia de Pentecostes. Segundo a tradição, sua crucificação verificou-se entre os anos 64 e 67, em Roma, por ordem de Nero. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por achar-se indigno de morrer na mesma posição de Cristo. O próximo apóstolo é o apóstolo Simão, chamado o Zelote. Dos seus atos como apóstolo nada se sabe. Está incluído na lista dos 12, em Mateus capítulo 10, verso 4, Marcos capítulo 3, verso 18, Lucas capítulo 6, verso 15 e Atos capítulo 1, verso 13. Julga-se que morreu crucificado. O próximo apóstolo é o apóstolo Tiago, o maior, filho de Zebedeu, irmão do também apóstolo João, natural de Betsaida, da Galiléia. Ele era pescador. Está relatado em Mateus capítulo 4, verso 21 e capítulo 10, verso 2. Por ordem de Herodes Agripa, foi preso e decapitado em Jerusalém, entre os anos 42 e 44. Isso também está relatado no livro de Atos. O próximo apóstolo é Tiago, o menor, filho de Alfeu, Mateus capítulo 10, verso 3. Missionário na Palestina e no Egito, segundo a tradição, martirizado provavelmente no ano 62. O próximo apóstolo é o apóstolo Tomé. Só acreditou na ressurreição de Jesus depois que viu as marcas da crucificação. João capítulo 20, verso 25. Segundo a tradição, sua obra de evangelização se estendeu à Pérsia, a Pártia e Índia. Consta que seu martírio se deu por ordem do rei da Milapura, na cidade indiana de Madras, no ano 53 da era cristã. Então, esse é o relato dos 12 apóstolos de Cristo, que também contém o apóstolo Paulo e o apóstolo Matias, que foi escolhido depois pelos 11 discípulos no sorteio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, deixe o teu comentário e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.